Digníssimas autoridades presentes, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através dos veículos da internet e de divulgação, nossos votos de muita paz. A palavra vem do latim, deprimere, que significa puxar para baixo. E, ao mesmo tempo, ela pode ser comparada a uma planta parasita que discretamente aparece numa árvore seu futuro cavalo, como sendo um pólen, e depois submete a seiva que rouba e mata aquele veículo de que se nutre. A depressão, na atualidade, é de natureza pandêmica e a Organização Mundial de Saúde estabelece que existem catalogados 360 milhões de pessoas, fora aqueles que ainda não estão diagnosticados. Mas quando nós falamos agora em depressão, temos uma ideia muito imperfeita do que seja esse transtorno bipolar de caráter da afetividade. Não se trata de uma doença, mas de um distúrbio de natureza psicológica com efeitos de natureza orgânica. Para nos situarmos, vale a pena um pouco de história. Quando Edsel publicou a sua obra clássica, faz 800 anos antes de Jesus, a Odisseia, ele apresenta um personagem que demonstrava esse aspecto de alinhamento mental e de distância emocional. É talvez na história do pensamento ocidental o primeiro caso que os gregos então chamariam de melancolia. A melancolia foi estudada aproximadamente 400 anos antes de Jesus, por um dos mais notáveis estudiosos do comportamento humano. Hipócrates, mais tarde considerado pai da medicina, havia observado que repentinamente as pessoas apresentavam um comportamento exótico, mantinham-se silenciosas, tristes, atormentadas, e experimentavam vários fenômenos, desde a insônia à conversação pessimista. Fazendo uma análise da tradição, chegou à conclusão de que se tratavam pessoas punidas por Deus. Eram o efeito natural da punição divina ou de espíritos que as dominavam. Mais tarde, ele concebeu que as enfermidades eram resultados de humores, variações que vinham da bilis, principalmente da bilis negra, do sangue, da bilis amarela, da fleuma, e que no caso da nostalgia era uma punição da divindade a Adão pelo pecado de haver desobedecido à tradição divina. Naturalmente, nos primórdios do estudo da medicina, o pensamento hipocrático estabelecia que uma forma de melhorar os indivíduos era através da aplicação de ventosas, porque extraía do organismo, através da sucção dos suores de fluidos, aquelas energias de natureza deletéria.
Mais tarde, nós vamos encontrar ainda na história da medicina Galeno, também de origem grega, embora nascido em terras atuais da Turquia. Galeno demonstrava que as pessoas em determinados momentos são coléricas, noutros têm a aparência da angústia. Naturalmente, tudo isso era resultado desses fenômenos hepáticos ou do sangue. O sangue era talvez o responsável pela disfunção de natureza emocional e natural ainda de natureza orgânica, pela somatização do fenômeno psicológico com as atividades fisiológicas. Por volta do século II, a Igreja Romana, diante da irrupção de tantos melancólicos, optou por colocar o nome da melancolia assídia ou assédia. Esses indivíduos eram selecionados em grupo para tratamentos os mais estranhos das superstições. E a melancolia ou assídia começou a avançar de uma maneira desesperadora. A partir da Idade Média, durante 1000 anos, atingiu o momento culminante no século XIII, quando contaminava as pessoas de uma maneira cruel. E a Igreja estabeleceu que isto era um pecado capital. As pessoas deixavam-se atormentar e afastavam-se de Deus, principalmente nos mosteiros. Todo aquele que se afastava de Deus pela melancolia profunda era considerado um herege. E as penalidades variavam pela ignorância de então, desde o cárcere até a cremação em vida. Foi mais tarde, bem mais tarde, que as observações estabeleceram ser um transtorno enigmático. No século XI, no seu término, Francesco Bernardoni, depois do insucesso na guerra, trazido para casa, experimentou essa assédia por quase 1 ano. Ficou retido no leito, dominado por uma angústia inenarrável, até o dia que a sua genitora, dedicada mãe, e do seu pai austero, ela abriu a janela e, de repente, o quadrângulo de luz adentrou-se pelo quarto escuro. E ele teve uma reação inesperada. Ela pediu-lhe que se levantasse e que olhasse a imensa paisagem de Santa Maria dos Anjos, aquela península imensa, em que a primavera arrancava perfume dos loêndaros e também de outras plantas naturais que embalsamavam o ar da Úmbria. Muito mais tarde, por volta do século XX, Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, também entrou no poço, agora, da depressão, para poder compreender qual era a fisiopsicopatia desse drama que combure a alma e faz o indivíduo perder o sentido da vida. Dirá mais tarde Jung que é necessário o indivíduo atravessar a noite das angústias, que foi estabelecida por um santo da Igreja Católica, como a passagem pelo vale da escuridão. A noite escura da alma era a manifestação medieval do pensamento melancólico. Mas é inevitável o progresso da humanidade. À medida que os 1000 anos da Idade Média atravessaram, prejudicando o progresso da humanidade, mais de 10.000 anos, por volta de 1492,
a Espanha consegue tirar do seu ombro a carga da presença moura. Isabel a Católica e Fernando expulsam os mouros das cidades mais importantes, desde aquela que representava a tradição, a velha Córdoba, até as outras cidades onde a cultura árabe estabelecera por 800 anos as suas matrizes e fixações. Foi nesse período que a rainha, imensamente feliz e agradecida a Deus, escutou a palavra de um jovem genovês que estivera pelas cortes europeias contestando a tradição bíblica, porque a Bíblia dizia que a terra tinha forma de um disco, tendo por centro Jerusalém, e que qualquer viajante que fosse na mesma direção, do oeste, por exemplo, terminava caindo no abismo e sendo devorado pelos dragões. Mas este jovem trazia reminiscências de longínquas existências, quando mesmo na condição de viking sueco, ele atravessara o mar numa balsa de palha e chegara a terras estranhas, hoje leste do Canadá. E ali criara uma comunidade que até hoje existe, praticamente 2000 anos antes de Jesus. Ele nascera e renascera com aquela ideia de que, se viajando na mesma direção, se voltava ao porto de partida, o que será provado depois, por volta de 1500, com a viagem de circunnavegação de Magalhães, que sai de Lisboa e, viajando sempre na mesma direção, volta a Lisboa. Então, há uma revolução desses dias, quando Cristóbal Colón se apresenta à corte espanhola e fala de um novo mundo. As esperanças de terras ignotas e belas estava desenhada no seu pensamento em forma de detalhes. E a rainha Isabel, fascinada por aquele homem encantador, vendeu as próprias joias e comprou 3 navios, ou mandou fazê-los, Santa Maria, Pinta e Nina, até que eles atravessaram o Oceano Bravio e vieram dar nas costas de Honduras, que é uma palavra eminentemente espanhola. Quando foi lançada a lança, ou melhor, a âncora, esta desceu, e o nauta que estava ajudando as correntes, que Honduras, que funduras, era tão fundo, que aí passa para a história na denominação espanhola de Honduras, e que até hoje serve de base para o novo mundo. Nesse novo mundo, a humanidade vai experimentar a renascença italiana. Mas logo depois, o atrevimento de Martinho Lutero, por volta de 1515, e o protestantismo, a reforma, sacode os porões da velha igreja. A reação é imediata, através do movimento da Contra-Reforma. E no século XVII, a ciência, por fim, se liberta da religião. A fé cega, que dominava as criaturas e se impunha, não era compatível com as experiências primeiras do conhecimento científico, que demonstravam que a Bíblia, palavra de Deus, como se Deus falasse, nem sempre tinha razão. A começar da ferocidade da terra, que levou tantos à morte pelo atrevimento de dizer que ela era redonda, e ainda mais, de que não era o centro do universo, e muito menos de que era ela quem se movia em torno de um astro muito maior. E Galileu Galilei,
aos 80 anos, depois de passar pelas exigências da Inquisição, foi ao cárcere para poder demonstrar a sua tese, que ele observara no pequeno telescópio doméstico e perceber a posição das estrelas que mudavam de lugar, demonstrando que o mundo não era estático e que as estrelas não eram lâmpadas mágicas que Deus colocara no céu para iluminar a noite. Então era natural que a ignorância ancestral desse lugar ao mundo novo no século XVII. Àquela hora, e homens notáveis como Lord Bacon, Blaise Pascal e outros estudiosos alargassem os horizontes do conhecimento na base da experiência de observação. Foi então que logo depois, por volta do fim do século XVII, na Inglaterra, se percebeu que o ser humano não era exatamente o produto do barro. A questão nascido do barro, Adão, da terra, era simbólica. O barro porque ele se desfaz e o corpo também. Mas que a vida era muito mais complexa. Havia organizações em miniatura, que eram as células, mas o indivíduo não eram somente as células conhecidas. Havia as células cerebrais, que receberam o nome de neurônios. E estudadas diante de lentes muito pobres, percebeu-se que elas tinham uma cauda, uma dendrite, uma árvore. E era através dessa árvore, desses ramos, que se comunicavam umas com as outras. E aí o neurônio era muito importante. Porque até então se acreditava que nós pensávamos pelo fígado e amávamos pelo coração. E mesmo no Evangelho de Jesus vamos encontrar inúmeras vezes, quando ele fala que eles são puros de coração, que a vida está no coração. São imagens contemporâneas do conhecimento da época. Aliás, um amigo me disse, não há muito, e eu sempre repito, ele disse assim, mas eu não me conformo que a gente não ame pelo coração. Porque toda vez que eu me enamoro de alguém, eu sinto uma coisa estranha no coração. Ele disse, na hora também que tem raiva, e na hora também que tem ciúme, e na hora que tem expectativa, e também na hora que está com melancolia. E isso se chama emoção. A emoção é variada, e qualquer emoção produz no ritmo uma mudança, uma alteração, uma aceleração, que nos dá uma certa sensação de prazer ou de angústia. Então, nós não amamos pelo coração, amamos pelo cérebro. E hoje já está codificado o lugar em que estão as nossas células da afetividade. E o tipo do hormônio da afetividade. Esse hormônio é de uma característica tão bela que é fascinante. Chama-se dopamina. A dopamina, numa tese ou numa porção mínima, dá-nos a alegria de viver, e como disse o nosso presidente, Jesus é o rei da dopamina, porque todo aquele que o conhece está sempre alegre. Portanto, a sua dopamina funciona numa atividade muito grande. Mas amar pelo coração, naturalmente, é uma forma sentimental de dizer que o coração representa as nossas emoções, ou de que, certo modo, ele expressa o efeito da corrente sanguínea, mas nós amamos pelo cérebro, e toda emoção é cerebral. Mas ficou a outra parte, que nós pensávamos através do fígado, e eu me dei conta que as mulheres pensam através do fígado. Toda vez que se aborrecem, põem a mão no fígado, e então pensam e ganham qualquer batalha jurídico-verbal. Nós somos escravos dessa massa encefálica, pardo-cinzentada, que é constituída de 100
bilhões de neurônios, célula especial, que ao morrer não se reproduz. Na visão de hoje da cerebrologia, está demonstrado que existem algumas ilhas que permanecem intactas. Mas eu me recordo, quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, que naquela época, uma pessoa era velha aos 40 anos. As mulheres, ao passarem pela menopausa, e os homens pela andropausa, porque também tem, coitadinhos, eles ficavam inúteis. E então as mulheres compravam agulhas de crochê e tricô, e iam tricotear a vida alheia. E os homens iam jogar dama, gamão, porque eram inúteis. Você dizia que não se aprendia nada. Eu estou com 92 e cada dia aprendo mais do que quando eu tinha 40. A questão não é das células neuronais, é da preguiça mental. As pessoas aos 40 anos já eram velhas. Os gregos morriam mais ou menos aos 30 anos, os homens. As mulheres que são mais fracas morriam com 35. Hoje, a idade para o homem é de 75 anos. Para a mulher, que é mais débil, 80. E é por isso que tem mais viúvas do que viúvos, porque ninguém aguenta, por Deus. Então, nós vemos uma evolução do sentimento desta organização maravilhosa, que é a organização fisiológica do ser humano. Os estudos foram tão audaciosos que conseguiram dizer que essa máquina é o maior laboratório de química que existe no universo, porque é autossuficiente, não precisa de nada. Se eu, por acaso, pego o alfinete e me toco, eu destruo milhares de capilares, de vasos infinitamente pequenos. De imediato, outros vêm para o lugar. Se eu tomo um talho, vem a hemorragia. E se de imediato eu não for um hemofílico, que somente homem é hemofílico, mulher não. Graças a Deus. Porque a hemofilia começou com a Rainha Vitória. Os homens, então, temos a honra de descender da Rainha Vitória, quem for hemofílico. Mas, de imediato, o organismo faz um coágulo tampão e a nossa vida é salva de um pequeno corte. Mas, então, os fisiologistas mediram que a nossa corrente sanguínea, vasos, artérias, veias, medem em cada um de nós adulto mais ou menos de 150 mil a 200 mil quilômetros. E que eles são autorrefazentes. Também determinou que os nossos rins são de uma beleza comovedora, porque cada um deles tem 105 quilômetros de artérias, de veias, que se comunicam automaticamente em 3 sistemas nervosos. O central, logo de imediato, 2 auxiliares. E um desses, que é o autônomo, é tão fantástico que sem ele a vida seria insuportável. Todo mundo aqui está fazendo digestão sem notar. Todos nós aqui estamos respirando sem notar. Tudo automaticamente. O sangue percorre as nossas artérias com velocidade de 7 metros por segundo. Coração, pé, coração, cérebro, coração, em uma celeridade impressionante. E qualquer emoção altera essa movimentação do sangue, sob a direção da consciência. Mas a consciência não existe. Porque onde está a consciência? E o que é a consciência? Ela é metafísica, bem se vê. Mas tem órgãos que respondem pela sua realidade. As glândulas, ou melhor, as células superpiramidais do cérebro. E a consciência é algo tão estranho que todos nós aqui temos, mas cada um pensa de uma forma. E cada um reage de uma forma, por causa do nosso estágio evolutivo. Era necessário que viesse uma ciência, como o Espiritismo, para elucidar esses mecanismos notáveis da ciência. E exatamente os neurônios passaram a ser examinados de uma forma diferente. E logo depois dessa descoberta, os ingleses preferiram chamar
a melancolia, depressão. Depressão, porque ela baixa de deprimir, que é fazer descer. Então, deprimido é alguém que é pessimista. E logo depois, o notável cientista Emílio Kraepelin, por volta de 1911, percebeu que essa depressão, ela tem um polo, a alegria. Pessoas muito alegres são depressivas, porque são violentas. E, de repente, faz a curvatura na melancolia profunda. Então, é bipolar. É uma forma mais delicada, mais sutil e mais perigosa. Porque o paciente está triste e amanhece jovial, parlatório, alegre, e a família se recupera. No retorno da melancolia, ele se mata, porque perde o sentido da vida. A melancolia, portanto, é algo físico, mas essencialmente metafísico. E merece que nós observemos, principalmente, o que estabeleceu o Dr. Paul Mobius, no século XIX. Ele percebeu algo singular, que determinados fatores marcam terrivelmente a depressão. Por exemplo, a hereditariedade. Se nós temos o nosso genitor, um deles, depressivo, nós temos 30% de probabilidade de sermos depressivos também. Se ambos são depressivos ou esquizofrênicos, nós temos 70% de probabilidades de sermos esquizofrênicos. Se por acaso aqui alguém tiver nos seus ancestrais, pais ou avós depressivos, procure um psiquiatra como que não quer nada, numa atitude preventiva, a fim de evitar esses humores negativos. Então, a ciência médica estabeleceu fatores hereditários. A hereditariedade exerce um papel muito importante no comportamento do humor. Mas não só a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, a sífilis, o mal de Hansen, a tuberculose, a AIDS e outras, ou as sequelas dessas doenças. Após a doença, o indivíduo começa a ter o efeito dos conflitos que o aturdiam durante a doença, como agora os efeitos de natureza, eventos de vida, que também são chamados eventos do lar, uma mãe castradora, um pai ébrio, uma família desajustada, uma criança que é obrigada a mentir no período lúdico, porque tem medo de dizer a verdade e apanhar. Então ela vai frustrando e cria um mundo à parte. Chega à idade adulta cultivando medos inconscientes. E, de repente, na puberdade, quando as glândulas sexuais vão trabalhar com os órgãos anexos, e se rompe nas preferências sexuais. Muitas vezes por conflito. Amava mais a mãe do que o pai. Era mais punido pelo pai do que a mãe, ou vice-versa. Então, cria imagens distorcidas na área sexual. Não tem nada a ver com os fatores que são apresentados na atualidade. São conflitos da personalidade. É o refúgio. Mas também nós vamos encontrar em famílias desajustadas, em que nós somos obrigados a receber e suportar. Então, nós vamos criando mecanismos de defesa que nos entristecem e que nos dão a sensação de que a nossa vida é perdida. Chamemos vidas vazias. Há no Brasil um notável escritor, e ele criou, na opinião do Nordeste, as chamadas vidas secas, Graciliano Ramos. Então é necessário que ainda façamos um pouquinho mais de história. A depressão é tão séria que, na atualidade, em cada 10 indivíduos, 3 já foram depressivos. Às vezes nem notou. 3 são depressivos. 3 vão ficar depressivos. E o que sobrar vai ficar tão assustado que entra em depressão. Daí, a depressão tem características sui generis. Todo depressivo nega a depressão e reage imediatamente,
porque o seu mecanismo é uma válvula de escape até o momento em que a vida perde o sentido. Chegaremos lá daqui a 2 horas. É necessário, então, que estejamos, mas por que essa depressão? No passado próximo, os médicos perturbavam-se. Qual é o motivo? E sugeriam levar o depressivo a lugares alegres, a festas, a pessoas comunicativas. Psicologicamente, é um grande erro. Quanto mais houver alegria externa, mais deprimida fica a pessoa. Porque ela faz o paralelo entre ela e os outros, ainda fica com raiva daqueles que estão alegres. Não é inveja, não, é mágoa mesmo. E então é natural que o depressivo tenha uma característica, nem todos creem. Porque às vezes está ótimo, gordinho, a cara bem bonitinha e jovial. É preguiça que ele tem. Não é. É a ausência de hormônios cerebrais. Nós somos mantidos por 65 hormônios. A dopamina, que é a da alegria. Mas nós temos também a noradrenalina, que é da memória. Nós temos a serotonina e assim por diante. E são esses hormônios que respondem pelo nosso estado de humor. Nós temos pessoas que estão sempre contrariadas. É um transtorno psiquiátrico. Eu tenho um amigo que eu não olho para a cara dele porque eu fico de mau humor. A cara dele é tão enfesada, ele está tão adaptado àquela angústia, ao mal-estar, como se a vida fosse ruim, e come como uma fera, dorme como um boi, se diverte como um gato, e vive de mau humor. Chama-se distimia. É um problema psiquiátrico. Se alguém aqui anda de mau humor, dê uma voltinha aí na W3 e procure um psiquiatra, porque está precisando de ajuda. Mas nós, latino-americanos e brasileiros, temos horror a psiquiatra, ou tínhamos. Agora não, porque é chique. Ter um psicólogo é a coisa mais elegante do momento. Meu psicólogo disse que eu não passasse nem na porta da comunhão espírita, então não passo. É o psicólogo que diz. O meu psicólogo disse, vai chover amanhã, sabia? E aí bota. Às vezes eu leio coisas tão lindas que os psiquiatras disseram aos imaginários pacientes no Face. Eu nunca tinha lido o Face. Nunca li o Face, o Instagram, mas Deus mandou para a Mansão do Caminho um casal jovem, porque da Mansão do Caminho todos somos jovens, 90, 98, 96, todos de algumas eras, e aí Deus manda um casal de 40, é uma ofensa, e a primeira coisa que alguém de 40 dias foi assim, eu vi seu nome no Instagram, e eu disse, o que será? Eu não sabia, confesso que eu não sabia. Mas filho de coisa diz, porque quando não sabe, é indelicadeza dizer que não sabia. A gente faz de conta que sabia. Interessante, muito interessante. Pois bem, depois ele falou do Face, e ainda teve o atrevimento de perguntar, Divaldo, qual é o seu Face? Eu disse, eu não tenho cara não, porque Face é cara, né? Mas era que era Facebook. Nossa, qual era a cara do seu livro? Eu que não tinha. Aí eu pedi para fazer o Face para mim. Mas como meu nome é relativamente conhecido, eu usei um pseudônimo. Mas eu fui tão infeliz que arranjei o pseudônimo que na mesma hora que apareceu, uma amiga disse, Divaldo, adorei o seu pseudônimo. Então aí eu pedi a ele para tirar. E tirei, fiquei sem pseudônimo, sem nada. Mas ele começou a olhar o tal do Face e de vez em quando ele me mostrava. Eu digo, mas que futilidade. Hoje eu não passo sem o Face. De jeito nenhum. Mas dentro do horário, né? De manhã, meio-dia, de noite. É o processo natural da evolução. E essa evolução veio mostrar que no nosso ego há determinados instantes e limites. O egotismo, excesso de egoísmo, e o egoísmo, que é um transtorno de comportamento. Porque querer para si é perder-se no labirinto de si mesmo. É como beber a água do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem, porque a água é salobra. Então o ideal é manter o equilíbrio, preservar o ego, que merece nosso respeito, amar o ego, ele nos dá identidade, mas fazer uma ponte com o self,
que é aquilo que nós somos, o espírito. Então eu não posso ser um bom espírita se eu não for higiênico. Mas o indivíduo que tem transtorno emocional procura dizer que é humilde e se faz imundo. Não tem nada a ver com o espiritismo. Daí nós temos o dever de cuidar do corpo para prolongar a existência. O período asceta, primitivista, de fugir da sociedade, o medo da sociedade, é a Idade Média, ou a Idade pós-cristã, quando se necessitava de fugir. Hoje, a fuga é a falta de coragem da fé. Huberto Rodin, o notável espiritualista brasileiro, dizia: o verdadeiro cristão não foge do mundo para servir a Jesus, nem se atira no mundo para gozar. Ele vive no mundo, mas não é escravo do mundo. Ele desfruta, mas não depende. Se tem, ótimo. Se não tem, é menos ótimo. Mas o importante é que ele é feliz. Porque a felicidade não está no ter ou no deixar de ter. A felicidade está no ser. Nesse jogo maravilhoso, os cientistas foram mudando de pauta. E somente por volta de 1900, quando se percebeu que a esquizofrenia era um estado de decomposição da individualidade, era uma perturbação cerebral em que o indivíduo fazia o seu mundo e se alienava. Ele é feliz no seu mundo. Ninguém se engane, coitado do esquizofrênico, ele está numa boa, no mundo dele. Nós é que estamos incomodados, porque ele está fora da realidade nossa, mas está bem na sua realidade. Quem ainda não viu, vai assistir o Coringa, que dizem que é exatamente o estudo de uma personalidade dúbia, o tremendo inimigo de Batman. Então, vai espiar o jogo psicológico da personalidade de cada um. E chegaremos à conclusão que não existem pessoas más, existem pessoas psicopatas. Daí temos que perdoar a todos, porque ninguém tem culpa imediata de fazer o mal, ele não tem noção. Ele não tem discernimento da consciência. Mas o que é consciência? A psicologia demorou muito tempo para definir consciência. E ela só foi definida realmente, na minha pobre opinião, em 1950 e poucos, por um pequeno livro de Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica. Porque se dizia que consciência era conhecimento. O doutor fulano de tal, ele é muito consciente. Não, ele tem conhecimento. Os assassinos dos campos de concentração e extermínio eram muito cultos e muito perversos. Eu estive nos 10 campos de concentração. Me atrai por uma força quase hipnótica. Sempre que eu estou na Alemanha, na Polônia, e tenho a oportunidade de visitar algum campo, eu vou. Atraído para ver até que ponto chega o desafio da natureza humana. Por exemplo, jogar um indivíduo da altura para ver quando o crânio bate no solo e estoura. Qual é a razão por que ele estoura? E o cérebro esparrama. E ficar rindo. É uma patologia. Então, aqueles homens eminentemente cultos eram, infelizmente, psicopatas. E nós vamos ver no Coringa essa imagem da psicopatologia, quando ele está no momento no espelho, e põe a mão na boca e vê a própria imagem, na sua mente desfigurada e atormentada, de uma criança castrada, de uma criança perseguida, de um adulto que não tem lugar, se faz de palhaço para esconder o seu conflito. Há uma tradição na história da psiquiatria de um homem em Londres, que foi o melhor psiquiatra da cidade, por volta de 1930. E então contou o seu drama. Ele era profundamente feliz. Era um homem amargo, profundamente feliz. E o psiquiatra disse: você veio no melhor momento, porque nós estamos aqui com o circo Barnum and Barnum, e é o melhor circo do mundo. Você vai ver o palhaço, apenas de mímica, ele comove a plateia e é o melhor palhaço do mundo. Eu lhe darei o ingresso pela sua honestidade, porque eu quero vê-lo rir. Então o paciente disse: doutor, então eu sei que eu não vou ficar bom nunca.
E por que não? Porque eu sou o palhaço do circo. Ele apenas vivia mascarado. E ele transmitia tudo o que ele gostaria de ser, mas não era. Ele tinha uma depressão crônica. E a depressão está em nós. Vemos uma pessoa que nós temos inveja. Meu Deus, como deve ser feliz. Então, na Bahia, que é o estado dos ditados, assim, quer conhecer, coma 1 quilo de sal com ele. Quando terminar o quilo de sal, aí você descobre que está atrás da máscara. Ou então a pessoa diz assim, Madivaldo, você é ótimo, leve para casa. E depois de 1 mês, você não vai ter a quem me devolver. Porque ninguém aguenta fingir 1 mês. Ninguém aguenta manter a máscara, a mentira. Porque ela é um artefato que exige imaginação. A gente conta e não lembra, mas quem ouve não esquece. E quando nos pega numa falha, nós temos que remendar. E ela fica insuportável. E a pessoa se inimiza com o outro. Porque o outro pensa que nós não somos leais e realmente nós somos mentirosos. Daí não temos paz de espírito, estamos sempre remendando. Mas a depressão é curiosa, porque nesses eventos de vida, muitos acontecimentos nos sucedem. Primeiro, a mania de que não é amado. Quantos de nós temos a ideia de que não provocamos afeto? Quando eu era criança, eu tinha um conflito terrível, porque nascido em Feira de Santana, estado da Bahia, se costumava dizer que no Nordeste, para a pessoa ser feliz, tinha que nascer em qualquer lugar do Nordeste e viajar para Salvador para ser inteligente. Os pais batiam na cabeça assim, vá para a Bahia, meu filho, para você ser inteligente. Aí ficava de cabeça grande. E eu achava que tinha cabeça grande. Bem que isso na cabeça, até a idade adulta. Achava que a cabeça era grande. Olhava no espelho, media, era um conflito. E dizia, meu Deus, será que é porque eu tenho mais cérebro do que os outros? Então, o máximo de cérebro é 1,140 kg, Einstein. E o mínimo normal, 900 gramas, e daí para baixo, adeus Corina. Então, eu fui uma vez a Londres, 1967. E por minha falta de sorte, era a Semana da Pátria. Eu estava em Londres no dia 5 de setembro, e eu era hóspede do secretário da Embaixada do Brasil em Londres. Ele, muito meu amigo, pernambucano, e disse, Divaldo, você veio num período ótimo, porque o 7 de setembro está aí, e nós vamos ter uma recepção na Embaixada. E eu já me armei e disse, eu não vou. Ele ainda nem tinha convidado, eu já neguei. Ele disse, não, mas você vai, porque você é meu hóspede. E todos nós vamos, eu, minha mulher, meus filhos. Eu disse, mas eu não vou. Eu fico por aqui, dou uma voltinha no bairro. Não, você vai. Você é o meu hóspede. Ele disse, mas o que é que vai na embaixada? Mas eu na embaixada? Porque eu pensava que embaixada era embaixada. Não sabia o que era. E ele disse, sim. Ele disse, mas no meio daquele gente, é gente como você. Mas imagina, eu achava que não era. E fiquei numa situação embaraçosa. E ele disse, você vai. À noite, ele voltou ao tema. Você tem fraque? Aquela roupinha de pinguim. Eu disse, não tenho. Porque a recepção vai ser de fraque. Ele, graças a Deus. Eu nunca tinha visto direito. Eu disse, eu não tenho. Eu, em vez de ele lamentar, disse, não há problema. Amanhã nós vamos à firma X e alugamos. Porque aqui em Londres se aluga até perispírito. A gente vai, aluga o perispírito e muda. E no dia seguinte ele me levou à tal da loja. Quando eu cheguei, foi em 67. O lojista era fantástico, bem igual ao baiano. Porque em Salvador, quando a gente entra na loja, numa casa comercial, o baiano fala assim, quer que quer? Mas quando eu entrei, o homem disse assim, hello, sir. Eu digo, nossa, ele me chamou de sir. Eu não sabia o que era, mas era uma coisa boa. Aí eu me farpelei. E o meu amigo, falando muito bem inglês, disse que queria um fraque. Ele me olhou, foi, mandou entrar na cabine, eu vesti, mas ficou perfeito. Quando eu saí, ele olhou e disse assim, corpinho de toureiro. Olha que elogio. E o bom é que até hoje é de toureiro, aposentado, naturalmente. Mas então, chegou a hora do tal do chapéu. Disse, vamos ver ali. Um chapéu, ele olhou bem para a minha cabeça e disse, meu Deus, Pai nosso que estás nos céus. E trouxe aquele pires e fez,
Colocou, coitadinha, ficou aqui na beiradinha. Eu digo, isso aqui é cabeça, graças a Deus. Ele me olhou e fez, hã? E voltou. Daí, uns minutinhos, ele voltou, encaixou, mas só entrou aqui quase na orelha. Eu digo, Pai nosso, creio em Deus Padre, não há de entrar. Ele aí balançou a cabeça e foi embora. Meus amigos, ele não voltou. Eu digo, tomara que ele não ache, tomara que ele não. E ele chegou uns 10 minutos depois, ou mais. E aí botou, mas que coisa. Aí eu me olhei no espelho e tive vontade de rir, porque eu adoro rir de mim mesmo. Então eu estava, e ele disse assim, mas muito bonito, ficou muito bonito. Eu aí perguntei no inglês esfarrapado, como é que você conseguiu? Ele disse, descosturei atrás e botei uma borracha. Dava em qualquer cabeça, até de elefante. Aí depois eu fiquei meio humilhado. Mas, meus amigos, a vida é muito curiosa. E a minha vida é muito engraçada. No dia seguinte, nós fomos. E eu disse, não me deixe só, porque eu vou dar a maior baianada e vai ficar feio para você. Você é secretário, nunca fui embaixada, não falo inglês, não conheço ninguém. Aquele povo todo muito complicado, a pessoa não fala direito, e o inglês não olha para a gente para baixo, olha de cima para baixo. Ele disse, se não ficar ao meu lado, vai ser ruim para você. Ele disse, pode ficar tranquilo. Chegou a fila, era um salão enorme. O mestre de cerimônia, vestido a caráter, com bastão. What your name, please? Precisa dizer assim, fulano de tal, embaixador, ele, embaixador de tal lugar. Pá, tudo. E nós vamos indo, meu amigo à frente, eu conversando com a esposa. Nesse momento, chegou um funcionário e, fulano, tirou. Na hora que eu ia abrir da boca, aí ele saiu, eu quis gritar. What your name, please? Ele disse, Mr. Frankel. Qual é a sua função? Nothing. Aí o homem olhou e fez, nada, nada. Ele bateu, pá, pá, Mister Nada. Um auditório como esse, todo mundo olhou. Eu só faltei dar beijinho, porque era algo terrível. Eu aí sorri, desci a escada, apertei a mão do senhor embaixador, e ele disse, Mister Nada, quem é o senhor? Ele disse, embaixador, eu sou hóspede do secretário. Ah, você é o Divaldo? Ah, fica aqui que minha mulher também é. Eu aí perguntei, ela também é nada? Ele disse, não, espírita. Eu aí fiquei ao lado dela. Aí chegou a embaixadora da Índia. Aí saiu o complexo da cabeça, porque eu digo, não, que não der elástico nela. Então eu quero mostrar quantos conflitos infantis aquele Jung chama a criança que nós carregamos. Então alguém passa por aqui, não olha pra gente, olha, tá de mal comigo. Não tá não, é míope. Não viu? Dê ao outro direito de ser como é. E a você seja cada dia melhor, como recomenda Allan Kardec. Então a depressão foi sendo identificada. E era esse movimento de hormônios que dava alegria, bom ânimo. Até que, certo dia, no ano de 1910, numa clínica de depressivos em Zurique, uma senhora que era depressiva crônica, não tomava banho, porque um dos fatores é não tomar banho, não dorme direito. Não vou dizer a patologia, porque senão a gente vai ficar preocupado. Levaram na força a banheira. Na Europa já não se toma banho normalmente, com depressão, imagine. Levaram a banheira. E ela começou a se bater, bateu a cabeça na borda da banheira e fez uma concussão cerebral. Foi diagnosticada como morta. Esperaram os 3 dias convencionais e quando iam colocá-la no caixão, ela despertou e perguntou, onde está o meu marido? Olha, ficou boa mesmo, porque é a primeira pergunta de mulher, onde está o meu marido? Aí os médicos disseram, que coisa, pancada na cabeça. Quando não mata, cura a depressão.
Mais tarde, em Berlim, por volta de 1912, um psicopata, que era criminoso, estava no terceiro andar e se atirou do terceiro andar. Caiu na rede elétrica que passava embaixo, tomou um choque, foi jogado no chão. Não morreu, ficou bom da depressão. E os médicos anotaram choque elétrico. Quando não mata, cura da depressão. E mais tarde, um outro enforcou-se com os lençóis. O guarda viu, cortou os lençóis e ele ficou curado. E os médicos notaram, no choque elétrico, no enforcamento, havia uma coisa em comum: falta de oxigênio cerebral. Havia a anóxia, rápido. Eles então concluíram, se pudessem provocar a anóxia cerebral relativamente sob controle, faria a cura da esquizofrenia, da depressão. Então, em 1930, um médico americano residente em Viena começou a aplicar injeções que provocavam exatamente esse estado de anóxia cerebral. O Dr. Seikel se tornou famoso porque ele aplicava os choques com substâncias especiais. E um dos seus pacientes foi o grande artista de balé mais famoso do mundo, Nijinsky. Nijinsky era esquizofrênico. Ele ficou bom uma temporada, depois teve uma recidiva e morreu esquizofrênico. Então se percebeu que havia algo com a oxigenação cerebral. Então outro médico da Hungria percebeu que os que eram portadores de epilepsia não eram esquizofrênicos. E os esquizofrênicos não eram epilépticos, porque toda vez que tinha crise convulsiva, o cérebro ficava sem oxigenação. Então, no dia 3 de novembro de 1939, em Roma, se criou o eletrochoque terapia, uma pequena caixa de 110 volts com 2 pontos de contato, que aplicados ao cérebro por 16 segundos, dava aquele verdadeiro choque de ausência no cérebro do oxigênio. E a partir dos anos 45, depois da guerra, veio a eletrochoque terapia. Mas se aplicou tanto que danificava o sistema nervoso central. Por volta dos anos 60, em que a esquizofrenia atingiu índices alarmantes, logo surgiram os barbitúricos, os medicamentos que, ingeridos ou colocados na artéria, vão para o cérebro e forram o neurônio, que deixou de produzir a substância. Esse forrar comprime o neurônio e ele passa a produzir a substância que falta. Então, esses neurolépticos e mais medicamentos mudam o comportamento da pessoa. É natural, porque muda a estrutura cerebral. Mas é uma necessidade para o neurônio se reajustar. Logo depois, a pessoa recupera e vai fazendo desmame, outras substâncias, até a pessoa ficar liberado. E a esquizofrenia, como a depressão, tecnicamente são curáveis e podemos ter uma vida perfeitamente normal. Antes se tomava anafrenil, se tomava também ciliato de sódio e outras substâncias que tinham efeito muito menor do que hoje o uso do barbitúrico, com orientação psiquiátrica. Mas nós dizíamos, não gostamos de médicos, psiquiatras e psicólogos. A maioria das pessoas que eu tenho atendido apresenta quase sempre esses conflitos do dia a dia, que nada tem a ver com a doutrina espírita. Mas as más informações dão a impressão que o espiritismo resolve tudo, até queda de cabelo, unha encravada, dor de dente, nervo hepático, tudo. Não é assim também. A doutrina espírita chega com uma filosofia que explica todo efeito provém de uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Através da ação na causa, desaparece o efeito. É a tese da reencarnação. Não há doenças, há doentes. É a tese da Organização Mundial de Saúde. Nós somos mais doentes, porque temos manias,
do que doenças. A doença é um desconforto orgânico. E hoje, do ponto de vista psicológico, é uma advertência do organismo chamando-nos a atenção que algo não está bem. Por exemplo, eu estava em Londres e fui para um hotel infeliz. Eu sei que me deitei no colchão e no dia seguinte eu acordei com dores na coluna vertebral. Apliquei uma medicação comum. Não melhorei. Estava 40 dias em viagem pela Europa e durante 40 dias eu fui colocando sempre os emplastros e cada vez piorando mais. Quando voltei, eu me submeti a exames e estava com uma hérnia de disco. Hérnia de disco é o tipo da companhia desagradável. Mas então eu procurei o terapeuta, o especialista, e ele me submeteu a uma cirurgia. Submeteu a cirurgia e disse: agora, Divaldo, repouso, muito cuidado para não tomar uma queda. Foi a primeira coisa que eu consegui, foi tomar uma queda. Quando saí do hospital, que eu fui para a casa de uns amigos descansar, havia uma diferença na escada. Essa diferença mínima que a gente não percebe, mas o pé percebe. E eu bati a ponta do pé e caí como um aviador de asa delta. As pessoas ficaram muito assustadas. Não, mas incomoda. Quando eu voltei ao médico, eu estava com 3 hérnias de disco. Imagine que técnica. Eu operei uma e consegui 3. Então, eu já estive com 18 especialistas. Estive no SARA. Na Bahia, nós temos um SARA melhor do que o de Brasília, cara. E então, o que é que o organismo está me dizendo? Ele mandou uma mensagem. São 30 meses. Ele mandou a mensagem, eu digo, não adianta. Porque o espiritismo, nem além da morte, você me vence. Vou continuar. Se você doer, eu aplico o remédio. E o médico me disse gentilmente: vamos fazer uma cirurgia longa, de 7 horas, e então vamos colocar parafuso. Eu ia ser o homem biônico, e eu preferia ser o homem cadeirante. É muito melhor do que o homem biônico. Então ele me explicou tudo com muito carinho, um homem admirável, e tem estima por mim. Então eu perguntei: doutor, se o seu pai estivesse na minha situação, o senhor faria a cirurgia? Ele disse: não. Ele disse: por que o senhor quer fazer comigo? Ele disse: não, Dioda, porque eu vejo. Eu digo: não vê nada, o senhor quer me matar, que eu já vi. Mas não está no meu programa morrer agora. Imagina, morrer com 92 anos, quem já viu? Tão perto dos 100, nada. Quem aguentou até hoje, um pouquinho mais, não faz mal. Mas o organismo está me dando mensagem. E o bom é que eu estou identificando, eu sei o que é que ele quer dizer. Então eu estou dizendo: isso eu ia pagar no além, vou pagar aqui, que eu não sou bobo. Porque aqui eu estou ótimo, eu posso realizar. Então, os problemas nossos são efeito de nossas existências passadas. Essa ciência extraordinária veio nos dizer que Deus é a perfeição absoluta, e a perfeição não faz a imperfeição. O bem não pode fazer o mal. A treva não tem existência. O que é a treva? É a ausência de luz. O que é a tristeza? É a ausência da alegria. Então, quando eu abordo esse tema, eu levo uma mensagem de alegria, de esperança, porque nós somos donos do nosso corpo. E podemos fazer conosco aquilo que quisermos, porque nós somos o efeito daquilo que praticamos. Começa na mente. Pense bem e o bem tomará conta de você. Pense mal e a depressão vai tomar conta de você. Então, ninguém faz bem a outrem. O bem que pensamos está fazendo a alguém, fazemos a nós próprios. Eu li no Face esta frase: feliz é quem dá, porque ele tem para dar. Mas não é infeliz quem recebe, é bem-aventurado quem recebe, porque encontrou uma alma feliz que trabalhou pela sua felicidade. Então, o bem que nós podemos fazer, primeiro, a autoiluminação. Cuidar, não venho salvar o mundo. Se eu conseguir me salvar, já é uma boa coisa. Mas a opinião não é minha, é de Jesus. Que vos adianta salvar o mundo e perder a alma? Então a pessoa se preocupada em salvar o mundo. Ilumine-se, e a sua luz banhará outro, que irá vestir outro. E é como dizia Mohandas Karamchand, o homem iluminado é uma estrela fulgurante, onde ele está, há brilho permanente. E Joana de Anjos me diz: faze da tua vida uma estrada assinalada por bons feitos, deixando pegadas de luz, para que aqueles que vêm depois de ti, encontrando as pegadas no chão, digam: por aqui passou um anjo, porque deixou setas iluminando o barco da minha salvação.
Então fazer o bem é bom para nós, porque nós estamos fazendo um grande bem. Então os amigos perguntam, você ainda tem planos? Eu digo, ainda? Agora que eu tenho planos, porque agora eu tenho experiência, já não faço um plano qualquer, já não faço um plano para daqui a 10 anos, eu faço um plano quando desperto, digo, hoje eu irei fazer isto, aquilo, e faço. Se por acaso não logro, não adio para outro dia, faço de madrugada. Porque toda vez que nós dizemos, um dia eu vou fazer, esse dia não existe. Eu ganhei um livro, e um dia eu vou ler. Quer dizer, nunca mais eu nem vou olhar o livro. Porque chega outra coisa, eu boto ali num dia. Faça hoje todo o bem que você puder. Eu já contei, mas me fascina como o bem é bom. Eu estava na África do Sul, na cidade do Cabo. Eu já conhecia, porque no milênio passado eu estive 32 vezes na África do Sul, pregando o Espiritismo. Mas eu estava agora com um grupo de corações amigos, e aproveitava, eles iam atender, e eu pedia as noites. As noites são minhas. Eu acompanho vocês, mas as noites são minhas. Vocês me dão um intérprete para eu falar de Espiritismo. E aí eu ia descobrindo onde tinha e onde não tinha. Onde não tinha, eu cavava e descobria, formava pequenos grupos. Allan Kardec fala da necessidade de pequenos grupos iluminativos. E neste momento cíclico e difícil da humanidade, a fé espírita deve ser transmitida como o oxigênio puro que nós damos. E então eu estava neste hotel, era um hotel 7 estrelas. E eu tinha até medo de caminhar, porque caminhar pagava. Tudo que respirava pagava. E eu não tocava em nada, porque sabe como é pobre, toca, quebra, logo. Então eu não queria criar problema para meus amigos. E eu vou pela primeira manhã ao de jejum. Era uma sala maior do que esta. As mesas de refeição eram incontáveis. E estavam, digamos, umas 300 pessoas. E eu cheguei com o grupo e olhei e fiquei encantado, é claro. Eu digo, meu Deus, quanta abundância e quanta miséria. Faço logo o paralelo. Ali mesmo, na África do Sul, ali mesmo na cidade do Cabo. Aqueles que são os africanos, terrivelmente na miséria, eu conheço bastante. Mas quando eu estava nisso, eu ouvi uma voz assim, abrace o meseiro. Vinha lá um rapaz trazendo uma bandeja de prata, com um bule de prata. Abrace o meseiro. Eu disse, meu Deus, estou ficando esquizofrênico. Ele vai passar aqui, eu chego e dou um abraço. Mas é esquizofrenia. Então, digo, deve ser perturbação local. Fui andando, e a voz, abrace o meseiro. E ele vai se aproximando. E eu digo, meu Deus. Quando ele chegou bem junto de mim, a voz disse, abrace. Eu então disse, olá, você poderia me fazer um favor? Eu disse, pois não. Olha, eu vou sentar ali naquela mesa. E aqui tem uma árvore, você viu, o café quente e o leite gelado. É coisa de americano, né? Aí fica frio. Não sei para que esquenta. Mas eu só gosto de café quente, com leite quente. Eu digo assim, por favor, leve para mim o leite quente. Tá bom? Ele disse, tá bem. Eu digo, agora eu vou lhe dar um abraço. Um abraço. Ele ficou, coitado, assim, angustiado. Ele disse, mas o que é que está acontecendo? É gratidão. Ele disse, não, mas eu ganho para isso. Eu digo, não. Você ganha para servir, mas nunca ninguém me serviu com tanta alegria. Eu nem notei que ele tinha rido nem nada. Ele ficou assim assustado. E depois não. Meus amigos, eu nunca tomei tanto leite quente na minha vida. Cada minuto ele chegava com a jarra. Eu acho que queimou a mesa, mas bem. Quando nós terminamos, os amigos ficaram também espantados. Divaldo, que foi? Depois eu conto. E chegou a hora, sabe como são amigos, né? Mas por que você foi abraçar aquele homem? Eu digo, eu sei lá, me deu vontade, abracei. Nós estamos num país livre. Bom, chegou a hora de ver e disse assim, eu vou recomendar aos senhores um elevador interno. Já nos levou, foi uma delícia. E então eu disse, amanhã eu estarei esperando os senhores. Ah, pois não, muito obrigado. No dia seguinte, eu estava com problema de estômago e não desci. Meus amigos desceram e ele então, Mr. Franco, não, ele não está passando bem. Está com probleminha de estômago, vai descer mais tarde. Ah, aqui, mas é coisa grave? Não. Ele tem isso sempre. Qual é o número do apartamento dos senhores? Número tal. Eu estava lá deitado, não perturbe, quando tocam a campainha. Eu fui atender, e quando eu abri a porta, era ele, trazendo uma mesa.
uma mesa com tanta coisa, com bolacha, com isto, com aquilo. Eu olhei aquela mesa e digo assim, não, eu não pedi nada. Ele disse, Mr. Franco, não está me conhecendo? Eu digo, estou, mas eu não pedi nada. Mas eu soube que o senhor não está passando bem do estômago. Eu digo, mas isso é comum em mim. E daqui a pouco eu fico bem, não, o senhor vai tomar um chá. Meus irmãos, quem quiser me ofender, me ofereça chá. Porque eu venho de uma família que tinha chá até para pentear o cabelo. Qualquer coisa, minha mãe, chá de não sei o que, chá de aroeira, chá de boldo. Eu não posso nem pronunciar o nome que já me faz mal. De carqueja. É um crime, não é? Eu tenho um amigo que é doente de chá. É tirado em inglês. E um dia ele me ofereceu uma caixa de chá. 2 anos depois ele foi a Salvador e eu lhe ofereci uma caixa de chá. É a mesma que ele me deu. Pois bem. Ele disse, o senhor vai tomar um chá com torrada, uma torrada especial. Eles tomaram o quê? Tea. Ele, quem lhe disse que eu gosto de tea? E ele disse, posso entrar? Ai, pode, eu fiquei tão perturbado. O homem entrou, botou a mesa. Foi alguma coisa de estômago? Não, é muito difícil de explicar, não queria saber. É uma coisa muito minha, da minha personalidade. Ele disse, Edivaldo, então, e Mr. Franco, eu lhe vou dar o chá, deu lá um nome horrível, e serviu. Eu disse, meu Deus, me dê a santa humildade de engolir esse negócio. Fechei o olho e de uma golada, ele disse, gostou, não é? Eu nem pense, nunca mais me fale a palavra. E aí ficamos conversando, disse, Mr. Franco, eu vim aqui para saber por que o senhor me abraçou. Então agora, mais perto, eu notei que ele tinha um patuá. E na religião deles é um sinal de mediunidade. Eu tinha estudado a religião deles para poder pregar para eles. E então eu digo assim, olha, você crê em Deus? Sim. Você crê na imortalidade da alma. Eu sei que você é um homem religioso, porque você está aí com um sinal da sua crença. Assim eu creio. Você crê nos espíritos? Eu disse, creio, sim, senhor. Pois é, eu também sou médium. E quando eu entrei, eu ouvi uma voz, que era do seu guia espiritual, me pedindo para lhe abraçar. Então eu lhe abracei. Ele disse, Mr. Franco, mas o senhor teve coragem de fazer aquilo na vista de todo mundo? Eu digo, escondida que ficava feio. Agora, na vista de todo mundo não faz mal nenhum. Ele aí riu. Eu digo, mas de que ele está rindo, meu Deus? Bom, nesse momento, eu vi o guia espiritual dele. E então eu digo, ele está me falando que ele deu um outro abraço. O senhor me daria um outro abraço? Eu digo, meu filho, quantos você quiser. Aí eu digo, afasta a mesa, outro abraço. Dentro daqueles abraços que a gente faz, abracei mesmo. Ele então começou a chorar. E disse, Mr. Franco, eu vim aqui para lhe agradecer. Tirou do bolso uma carta. Eu estou com câncer de próstata. Estou há 1 mês empregado. Mas isso não é importante. O importante é que um branco nunca pegou na minha mão. Ele era africâncer. E ele disse, mas é porque o branco é muito ignorante. E o senhor me deu um abraço. Eu disse, mas meu filho, eu não sou branco, eu sou amarelo. Eu tenho uma cor típica que nem o sol do Equador me queima. Eu aqui queimo o sol. Eu estou sempre pálido, essa carinha pálida. Ele então riu. Ele disse, mas por que o senhor me abraçou? Eu digo, eu não sei. Me deu vontade de dar um abraço com carinho, e eu dei com carinho. Ele disse, mas Mr. Franco, eu estou com metástase óssea e cerebral. E então me passou quimioterapia. E cada sessão custa $100 da África do Sul. E eu não tenho. Então eu fui ao sindicato, não sou registrado, porque estou apenas há 1 mês. Estou em carência. Aqui o hotel disse que não tem nada com isso e eu me demitir no próximo sábado. Era uma terça-feira. E então o senhor me dá um abraço. Ele disse, conte-me direito. Você está com câncer? Muito bem. Eu estou aqui com os amigos que são muito bons. Eu não tenho nada. Sou uma pessoa que vive do trabalho, da aposentadoria. Mas eu tenho amigos lindos. Eu vou pedir a um deles. E vamos ver o que é que Deus lhe reserva. O senhor fará isso por mim? Eu digo, não. Estou fazendo por mim. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo. Ele então passou a mão no meu ombro. Posso? Eu digo, meu filho, que é isso? Não pode, não deve. E aí ele botou a cabeça no meu ombro
Ele ficou chorando. Aí eu não aguentei também, né? Aí comecei a chorar. Não deixo ninguém sozinho, eu sou solidário. Bem, ele se foi, eu me vesti, e os amigos perguntaram, mas Divaldo, o que foi? Eu contei. Contei exatamente como estou contando aqui, com outros detalhes mais particulares. E aí um amigo meu disse, mas por $100 ele vai morrer? Eu digo, de maneira cruel. Então, se nós pudéssemos ajudá-lo, eu também colaboro. Eu fiquei com medo de perguntar, quanto você vai dar? E aí disse, $5. Já diminui, são 95. Não, eu digo, eu também gostaria de colaborar. Ele disse, não, Divaldo, você sabe que não precisa. Vamos resolver. Você pega o endereço dele, ele já lhe deu um cheque aqui de dólares americanos e me deu cheque de $5.000 para dar a ele. Então aqui 1 ou 2 séries estão pagas. E o que ele precisar, é só ele lhe falar. Está bem? Eu digo, está. Mas não diga a ele que fui eu. Eu digo, não vou dizer. Mas vou contar que um amigo meu, porque as boas ações deveremos divulgá-las. Por que só o mal nós divulgamos? Podemos respeitar o anonimato. A pessoa tem direito à sua vida humilde. E então, à tarde, quando ele veio, trazendo a mulher para eu ver, porque ele encontrou uma mulher, ela ficou muito sensibilizada, eu dei o cheque. Mas o homem quase desencarnou. E ela também. Mas, seu Divaldo, eu digo, não fui eu. Não tenho nenhuma gratidão por mim. É um amigo meu. Somos 9, não tente identificar, agradeça ao seu guia espiritual. Ficamos 3 dias. E no 3º dia eu ia para Joanesburgo e dei o meu e-mail para que ele me escrevesse. Então, isso tem 2 anos. Fez em fevereiro, vamos fazer o 3º. Ele ficou bom da metástase cerebral. Conseguiu atingir, através de cirurgia, a matriz do câncer prostático. Tem algumas marcas nos ossos maiores da bacia, mas já fez 4 sessões, 4 séries de químio. E já viveu 2 anos e 8 meses. Então foi uma vida abençoada. Por causa de um abraço. Como é bom podermos ver que o nosso irmão, o outro, somos nós. Aristóteles dizia que quando nós amamos alguém, somos uma alma em 2 corpos. Então o Espiritismo vai demonstrar que a nossa vida deve ter um sentido. E esse sentido é amar. Quem ama não adoece. Quem ama pode ter doença. Quem ama não tem depressão. Pode ter melancolia, que é normal. A tristeza é normal. Uma pessoa me trai, eu fico triste. Não tem nada a ver com depressão. O outro é grosseiro, me faz uma ação, me humilha aqui, ou qualquer coisa, eu fico melancólico. A depressão, segundo Freud, quando morre alguém, nós temos uma semana de luto. E temos 1 mês para preservar este luto. Se o nosso sentimento vai a 3 meses, fizemos uma depressão. Porque o normal é nos adaptarmos. A saudade é outro departamento. Vamos sentir a saudade de alguém amado que se foi pela morte ou pela distância até o fim da vida. Mas as boas coisas preenchem esta lacuna. Mas o que é mais fantástico é que o Espiritismo demonstrou que, sendo nós espíritos, não desencarnamos, abandonamos o corpo, mas não morremos. Os afetos continuam. Os ódios também. E aqueles que não simpatizam conosco, ou a quem prejudicamos hoje, nesta encarnação, e nós prejudicamos pessoas com a maledicência, com a injúria, com a calúnia, com o despeito, com o abandono, ou de outras reencarnações, eles vêm por vingança, por inveja. Um espírito me disse que tinha inveja de mim. E eu disse, meu filho, entra no meu couro e você vai ver como a vida é boa. Porque eu sorrio muito, não se engane. Também tenho as mesmas lágrimas, as mesmas noites insônias. Tenho as mesmas expectativas, tenho a mesma sede de amor e ternura. Somos todos de barro. Mas não temos o direito de afligir os outros com os nossos problemas. E então, eu perguntei por que ele tinha inveja de mim. E ele andava meio triste ao meu lado, e eu andava melancólico.
Quando eu percebi, eu digo assim, não, a melancolia dele, não tem nada com isso. Então, nós somos vítimas de obsessão. A obsessão é um fator que nós vamos introduzir nas terapias dos fenômenos de natureza psiquiátrica. E Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina, vai nos oferecer no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Muitos pacientes dos hospícios, palavra da época, não são mais do que pessoas obsidiadas. E hoje nós vivemos uma sociedade obsidiada. Da mesma forma que houve as cidades obsidiadas coletivamente, e outras na França, na América, hoje o planeta está invadido por entidades infelizes, entidades perversas, entidades doentes, e nós aspiramos um clima psíquico depressivo. Quantas vezes saímos de casa neste belo sol e vamos mudando. À medida que se aproximamos do trabalho, chegamos de mau humor. Vocês sabem por quê? Aspiramos à psicosfera negativa e perturbadora. Que fazer? Cultivar a esperança de Jesus Cristo. Cultivar a alegria do Mestre. Eis que eu vos trago boas novas de alegria. Exultai, o reino de Deus está próximo. Eu sou a luz do mundo. E vós sois os luzeiros. A luz tem que ficar no velador e não embaixo da candeia para não ser vista. A doutrina espírita é a psicoterapia mais notável que o mundo conhece. Porque o pior que nos poderia acontecer era morrer, mas morrer é nascer. Buda perguntou um dia aos seus discípulos, qual é o oposto de vida? E de vida se morte, ele disse, não, renascimento. Então nós renascemos. A nossa vida é de sabor imortal, eterno, só Deus. Que não teve princípio nem fim. Muito difícil para a nossa lógica kantiana de A mais B igual a B. Nesta colocação é A mais B igual a XZ. Muito diferente, é um salto quântico. E teremos que compreender que por enquanto é assim. Porque em 1872, quando William Crookes conseguiu detectar os raios catódicos, o átomo era indivisível. Em 1902, Madame Curie, na Sorbonne, depois de fazer a fusão e a fissão da pechblenda, viu no fundo de uma porcelana a energia nuclear. Tinha as mãos queimadas da reação do átomo, que ela havia conseguido dissociar. E nós vamos entrar aí na física quântica até 1923, quando o príncipe de Broglie apresenta a teoria da complementaridade. E então entramos num mundo novo. Podemos entender, mas em 1870 nós não sabíamos o que era isso. Talvez em 1000, ou 2000, ou 3000, nós entendamos Deus, mas por enquanto é esse incognoscível, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas Jesus é aquele amigo que deixou pegadas luminosas apontando o rumo. Quantas vezes, na minha jornada algo solitária, eu me sento à borda da minha cama e digo, Senhor, foi você que me botou aqui. Então agora eu preciso da sua companhia. Eu amo, e você sabe disto. Então ajude-me, Senhor. E eu tenho a impressão que ele sorri e diz, eu não aguento com este cara. Mas vem e soluciona. Então eu gostaria de deixar como mensagem, a depressão é momentânea, é pandêmica, mas o Brasil neste momento está experimentando uma das suas crises sociopolíticas de todos os tempos. Talvez uma mais grave, porque os fatores são outros. As comunicações são muito rápidas. Nosso temperamento está à flor da pele. Nosso estresse, a velocidade das notícias, as mentiras, tudo isso está fazendo pano de fundo de expectativas dolorosas.
deixemos por conta de Deus e façamos a nossa parte. Se alguém é do partido A, do partido B, do partido C, ótimo. Dê-lhe o direito de ser o que é e exija que ele respeite o seu direito de ser o que é. Porque só há respeito quando nós mantemos a dignidade em relação ao outro. Porque eu tenho a liberdade de fazer o que me apraz. A minha liberdade tem limite. É a fronteira da liberdade do outro. Se eu passar, eu lhe atendo à falta de liberdade, ele tem o direito de reagir. Se o bandido entra na sua casa para lhe matar e você o mata, disse Gandhi, não é assassinato, é suicídio dele. Então, neste momento, vamos orar. Vamos evitar comentários que excitam. Vamos falar coisas boas. Vamos mudar a psicosfera. Numa casa em que se ora, as entidades venerandas fazem um altar. Dessa casa se irradia luz como um dínamo gerador. Então, depremer, puxar para baixo. Auto-iluminar-se, transformar-se num farol e abençoar a humanidade com uma estranha luz. Então, neste momento, eu gostaria de dizer da minha felicidade, da nossa felicidade. Jamais poderia imaginar que dos remotos anos da década de 70, eu estaria aqui hoje, saudável, alegre, na casa que o casal Barata colocou a pedra angular para fazer um santuário, um templo. Então vamos transformar penitenciárias em escolas. E não escolas em penitenciárias. A frase é de Victor Hugo, 1880. Aquele que não vai educado numa escola, vai educado numa penitenciária. Então nos cabe abrir escolas. E nós somos mestres. Tem sempre alguém nos imitando, por incrível que pareça. Nós somos feios, belos, artísticos, cultos, ignorantes. Tem sempre alguém nos imitando. E então, o extraordinário pai da psicologia analítica, Jung, diz o seguinte: tu podes ter a maior cultura, saberes da ciência e de tudo, mas quando estiveres diante de uma alma, lembra-te, estás diante de uma alma. Acrescento, e não podes decepcionar esta alma. Deixa uma mensagem, deixa uma marca tua. Eu deixei a minha marca no abraço daquele homem. Quanto me fez feliz, quanto. E quantos abraços eu tenho dado. Embora meu temperamento não seja muito de abraçar. Mas indo além do meu temperamento, o amor do Cristo me diz, vai tu e faz o mesmo. Então, irmãs, irmãos queridos, amigas e amigos que nos ouvem através dos veículos de comunicação, nobres representantes das leis aqui conosco, muito querido senhor senador, meu velho amigo, muito querido ministro e outros, vamos dizer, Senhor, eu não tenho do que me queixar. Pelo contrário, eu gostaria de ser uma via-láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, se eu não puder ser uma via-láctea, deixa-me ser um pirilampo, na noite escura, derramando claridade em toda a alma turva. Eu gostaria de ser a chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa, reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria, Senhor, ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra. Mas da pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, ser uma flor solitária, da frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu desejaria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas da pobreza e pequenez, deixa-me ser um grão, que caindo no chão, me reproduza no milhão, e atenda a fome do mundo com um pedaço de pão.
Eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde pudesse a humanidade inteira ter uma visão do porvir. Mas se eu não lograr, eu te quero rogar para ser uma pedra, pavimentando o chão, por onde sigam os heróis na busca da amplidão. Senhor, eu gostaria de ser um pomar de árvores frutíferas, para poder ficar à sombra de uma delas, e quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe pergunte de mansinho: olá, quem és tu? E se ele disser: sou teu irmão, dá-me tua mão. Sou teu amigo, vem comigo. Eu lhe direi ao teu lado, eu vou cantar: Senhor, eu gostaria de ser esteta, poeta, orador, para poder cantar a tua beleza. Mas não tenho esto, nem magia, nem grandeza para te dar, então eu te digo obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Aí eu amo todo dia.